Todos permitem a gravação desse encontro? Sim. Está gravando, pode começar, Bia. Podemos começar? Bom, o DMQ Talks tem hoje o prazer enorme de receber uma figura ilustre da nossa academia, né, meu querido orientador Ponce. O Ponce tem, agora eu vou pegar minha cola, muitos títulos, né, Ponce? O Ponce é graduado em Estatística pela UERJ, fez especialização em Pesquisa Operacional na COP, tornou-se mestre em Ciências na área de Probabilidade Estatística Matemática em 88, não vou me ater a datas não, né? Pelo IMPA, e em seguida obteve o título de PhD na London School em Estatística Teórica. Atualmente, ele é professor titular da UERJ, do Instituto de Medicina Social, e é professor colaborador, visitante do Instituto Karolinska, na Suécia. Ele também coordena o grupo LEAD, que é Laboratório... Ponce, me ajuda aí. Laboratório de Estatística Aplicada com ênfase em dados dependentes. Isso aí. Grupo ao qual eu participo também, desde que eu comecei o meu doutorado. E esse ano eu voltei à ativa, né, a participação do grupo. Então, a ideia é fazer uma ponte, um elo mais forte entre o UERJ e o Unirio. E o Ponce foi meu orientador no doutorado, e foi excelente essa parceria, e a gente está tentando retomar uma parceria mais forte ainda com pesquisa, e hoje ele vai falar sobre, deixa eu pegar aqui sobre técnicas estatísticas clássicas aplicadas ao curso da pandemia da Covid-19. Ponce, você tem 40 minutos, e depois nós vamos abrir para debate, perguntas e comentários. Ok? Ok. Valeu, Beatriz, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês, né? Eu tenho muitos colegas e amigos nesse departamento, e aqui também tem bastante, estou reparando, tem bastante gente do LEAD também. Então, a ideia hoje... eu tenho feito, como quase todos os estatísticos, eu acho, no mundo inteiro estão fazendo, as pessoas criam uma própria forma de acompanhar, né, a evolução da pandemia via dados públicos, né, dados de agências públicas ou de universidades, e eu criei aqui a minha forma de acompanhar. O que eu vou mostrar hoje para vocês é uma dessas formas, né? Eu tenho várias coisas que eu fui desenvolvendo aos poucos. Essa forma começa com uma descrição óbvia, né, dos dados via gráficos. Tem muito gráfico essa apresentação, então quase não tem teoria nenhuma, até porque eu não estou desenvolvendo nenhuma teoria, eu estou aplicando tudo que a gente ensina e a gente, né, usa no dia a dia. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. Uma dessas técnicas, né, que eu tenho usado, e quase que, no início da pandemia, eu usava quase que diariamente, eu sentava no computador, baixava o dado e começava a olhar, né, o que estava acontecendo. Só que, com o tempo, a gente cansa, né, de fazer isso todo dia. Então, passei a fazer 2 vezes por semana, às vezes até 1 vez por semana, e sempre acompanhando a evolução, né. E agora, o que eu fiz hoje foi, vamos dizer assim, pegar baixar o dia de hoje, né, quer dizer, com os dados até ontem, e fazer essa análise que eu basicamente fazia todo dia, para mostrar para vocês qual é o meu olhar, um dos meus olhares, né, para a pandemia. E, claro, imagino que outras pessoas já podem estar fazendo coisas até muito parecidas com isso que eu estou fazendo. Então, vamos lá, eu vou começar aqui a apresentação. Eu não estou acostumado... Na página inteira ou só na janela? Na página inteira, né?
Então, vamos lá. Vocês estão vendo? Ainda não, Ponce. Ainda não? Ainda não. Espera aí, então, como é que eu faço aqui? Ah, tá aqui. Agora vai. Agora sim, agora eu estou vendo. Agora tá, né? Eu vou botar na página inteira. Bom, então eu né, tinha dado esse título, Técnicas e Estatísticas Clássicas aplicadas ao curso da pandemia. Na verdade, a gente poderia também acrescentar, né? Eu poderia acrescentar o monitoramento do curso, né, da pandemia. Quer dizer, o que está acontecendo, a evolução da pandemia, para com um determinado olhar para essa evolução. Então, o que eu vou fazer, vou apresentar para vocês, são gráficos de dados cumulativos ao longo do tempo. Eu optei para trabalhar com dados cumulativos, em vez de dados diários, né, absolutos. E também tenho feito, aqui desde o início eu trabalhei com óbitos e com casos, né, notificados diários. E aqui a opção que eu fiz hoje, para mostrar para vocês, foi olhar somente os óbitos. Não ia ficar muita coisa. Outra coisa também que sempre uma dúvida, né, que muita gente tem suas preferências, é trabalhar com contagens absolutas, números de óbitos, ou taxas, né, por população. O que eu fiz também, e isso aqui na verdade veio desde o início, eu criei um grupo de países para seguir. Eu não queria ficar seguindo o mundo todo. Então, eu peguei 30 países, que eu escolhi arbitrariamente. O que eu queria era ter países das Américas e países da Europa. E, no caso, eu quis acrescentar, vamos dizer assim, um olhar também para a Ásia, só que a Ásia eu peguei apenas 2 países. O que eu fiz foi, depois... Então, eu acompanho, né, esses 30 países desde o início, tá? Da pandemia. Quer dizer, quando eu falo início da pandemia, sei lá, final de março, início de abril, eu comecei a acompanhar esses dados. E eu faço, então, depois, eu notei, né, olhando isso todo diariamente, eu notei que alguns países tinham um comportamento similar. E, portanto, em algum momento, não me lembro quando, eu resolvi fazer uma análise de clusters dessa evolução. Tentar, né, agrupar países, até para entender depois por que alguns países tinham um comportamento similar a outros e se isso tinha a ver com alguma coisa que esses países tinham em particular. E o tempo todo, né, eu vou fazer aqui a interpretação e no final a gente faz uma pequena discussão, aí eu abro para perguntas para vocês. Bom, os países que eu escolhi, como eu falei, não tem nenhuma... bom, tem algumas coisas, claro, que eu tinha interesse, né? Mas, assim, fora isso, não foi uma amostra aleatória, não foi também nada, nenhuma preferência, além de algumas coisas que eu vou falar aqui. Então, os países europeus foram Portugal, Espanha, França e Itália, os 4 latinos, né? Alemanha, Suíça, Áustria, Bélgica, Holanda, Reino Unido, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, Islândia. Esse aqui, sim, eu tinha interesse, porque eu queria ver como a pandemia evoluía nos países da Escandinávia, já que eles são muito parecidos, em certa forma. E a Turquia, aqui a gente pode colocar como europeu, mas também fica ali no extremo né, entre a Europa e o Oriente Médio. Aí a gente tem os países das Américas, que eu peguei praticamente vários da América do Sul, né? Claro, a gente quer saber o que está acontecendo na América do Sul. Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai, Equador, Peru. Aí peguei 2 da América Central, Panamá e República Dominicana, Caribe, né? E México, obviamente, que é muito parecido com o Brasil, de certa forma, Estados Unidos e Canadá. Tá? Então, não peguei todos da América do Sul, mas peguei os maiores, vamos dizer assim. E Japão e Coreia do Sul são os 2 da Ásia. Então, esse é o conjunto de países que eu sigo, e, claro, posso acrescentar países, posso, né, a gente pode discutir isso depois. O que pode ser feito, né, além disso que eu tenho olhado todo dia. Bom, os dados que eu estou usando para fazer esse tipo de análise são os dados que vêm da Johns Hopkins,
University, né, que alguns de vocês já devem conhecer, muita gente baixa esses dados. Então, esses dados são atualizados diariamente, e, basicamente, o que eu tenho usado são os dados de casos confirmados, óbitos e casos recuperados. Facilmente baixado isso, né? Já vem um CSV praticamente pronto para a gente ler no R. O que eu fiz, então, foi, usando o RStudio, né, e alguns pacotes, aqui, alguns que eu me lembro que eu usei, o ggplot2, o NLME, o XTS, o Tidyverse e o Scales. Mas tem outros que eu posso eventualmente ter usado aqui e ali, para outras funções, mas para isso que eu estou fazendo aqui, eu não preciso mais do que esses pacotes. E essa análise, como eu disse, foi feita, né, ao longo da pandemia. Então, aos poucos, eu fui melhorando a sintaxe e fui adicionando outras funções e outros gráficos, enfim, fui aperfeiçoando, né, mas ainda tem muita coisa que pode ser feita. Então, vamos começar com um gráfico, né, que é o típico, que a gente encontra nos jornais, inclusive, ou em sites de acompanhamento da pandemia. Não sei se está dando para ver. Uma crítica, vamos dizer assim, que eu recebi desses gráficos quando eu fiz aqui, e mostrava para alguns colegas, é que não dava para reconhecer as cores direito. Mas eu acostumei com as cores tanto que eu reconheço praticamente tudo. Então, eu vou, né, apontando aqui. Então, aqui tem o número de mortes em valor absoluto, né, em contagem absoluta, tá? Primeiro, depois eu vou mostrar outro tipo de gráfico, que vocês também devem conhecer. Então, a gente tem aqui 50 mil, 100 mil, 150 mil. E aqui, os Estados Unidos, né, a curva americana, ela começa, né, rapidamente, ela cresce, depois ela parece que tem uma virada, né, e parece que vai, sei lá, virar um platô aqui, mas não, né, ela já dá outra virada em mais ou menos, aqui é o tempo, né, em julho, mais ou menos, ela dá essa viradinha para cima aqui. O Brasil, ao contrário, depois de maio, mais ou menos, né, meio de maio, tem uma tendência crescente que é praticamente linear, né? Impressionante. Isso na escala de valor de contagem. A mesma coisa aconteceu com o México, um pouquinho depois. O México é esse azul aqui. Um pouquinho depois, e também o crescimento é praticamente linear, né? Aqui embaixo, esse zigue-zague aqui, a gente vai ver depois, é o Peru. Tem 2 momentos nos dados do Peru em que os óbitos aumentam muito. Não sei se era um certo número de óbitos que precisavam ser confirmados, enfim, pode ser um problema aí de registro de morte. E aqui a gente tem algumas outras curvas em que elas que começam, né, com um certo crescimento rápido, mas que depois elas entram num platô. Né? A gente vai ver, esses países aqui são os países europeus, quase todos eles aqui. Tá bom? Esse gráfico tem problemas porque a gente vê, obviamente, os países que têm os piores indicadores, né, de óbitos. Mas a gente não vê aqui um monte, né, dos outros países que estão todos juntinhos aqui embaixo, na faixa aqui dos, talvez, com valores abaixo de 10 mil no final da curva. Então, aqui não dá para a gente diferenciar nada. Aqui eu já mudo para um outro parecido, né? Mas são os mesmos gráficos, apenas aqui muda o eixo do X. Aqui eu estou considerando o dia da pandemia, que eu chamo, né? Que muita gente também faz isso. Que é contar, quer dizer, o meu ponto de corte foi 5 mortes. Então, eu conto, eu começo a marcar aqui o gráfico a partir do primeiro dia em que, naquele país, ocorreram 5 mortes. Tá? Então, aqui a gente vê, novamente, Estados Unidos, Brasil. Esse gráfico é interessante porque a gente vê a evolução como, vamos dizer assim, desde o início da pandemia naquele país. Né? Então, a gente vê que, por exemplo, os Estados Unidos já está aqui quase 200 dias, vamos dizer assim, né? Quase chegando a 200 dias de pandemia, enquanto o Brasil está em 170, 160, 170 dias, desde o primeiro dia que ocorreram 5 mortes. Aqui é o total de óbitos que fica melhor, né, para esse
para esse tipo de indicador, na escala de log 10. Então, a gente vê agora os mesmos dados, né? Claro que transformados, e aqui eu estou considerando data calendário novamente, então por isso que todo mundo termina aqui no mesmo local, no mesmo dia. E também começam, né, em momentos diferentes, tá certo? Então, aqui a gente vê novamente Estados Unidos, Brasil, México, Peru, aquele zigue-zague. Esse outro aqui, muito estranho, essa evolução aqui, é o Chile. Por algum motivo também, questão de registros, deve ser, tem uma trajetória bem irregular. Esse outro aqui é o Reino... Não, esse é o Reino Unido, não. O Reino Unido é esse aqui. É os que tá achatado. Os que estão achatados no final, a gente vai ver isso melhor depois, são os países da Europa. E os que estão crescendo ainda são os países da América Latina, né, e Estados Unidos. Esse outro aqui, que tem um crescimento também bem agudo, eu acho que é a Colômbia. Aqui é o Equador. Não, aqui é o Chile, desculpe. Ou é o contrário, não. Agora eu estou confuso. Mas, enfim, lá na frente vai dar para ver melhor. E aqui embaixo a gente tem os dois países com menor, da minha escolha, né? Dos 30 que eu escolhi, com menores valores. É o Uruguai e a Islândia. Né? A Islândia, obviamente, é um país minúsculo, tem 300 e poucos mil habitantes, mas eu incluí porque eu queria saber como ela se comportava com relação aos outros países escandinavos. E também como uma forma, né, como um contraste para os outros países da Europa, e o Uruguai como contraste para os outros países da América do Sul. A gente vê que o Uruguai está com uma tendência crescente, mas bem diferente, né, dos outros países da América do Sul, que tem uma tendência muito mais aguda. O mesmo gráfico aqui, agora, considerando o log 10, tá? Então, a gente vê os países aí. Tá, e log 10 e também dia da pandemia, tá? Então, aqui a gente vê quem que está na frente, quem que está há mais tempo na pandemia, vamos dizer assim, né? E quem que ainda está no meio, sei lá, está chegando ainda no fim. Aqui agora, eu mudei, eu passo a olhar a taxa de óbitos, tá? A taxa que eu estou calculando é por 1.000. Então, aqui a gente tem um outro cenário, né? Praticamente varia muito, modifica muito o cenário anterior. Então, lá a gente tinha Brasil, Estados Unidos e México, né? Como os países desses 30 com mais casos, com mais mortes. Agora, eu estou olhando a taxa de óbitos, considerando o tamanho da população, que eu retirei do site do Banco Mundial, tá? Então, todo mundo aqui, as populações que estão disponíveis no site do Banco Mundial, em 2018, eu acho. Então, a gente vê que aqui a Bélgica, né, que é o país, né, que até 3 dias atrás, mais ou menos, tinha o pior indicador de morte per capita. Então, teve um crescimento absurdamente alto no início, né? Logo no início ainda, abril, maio, junho, e depois parece que está chegando a um platô, inclusive aqui embaixo, acontece isso algumas vezes, os dados diminuem, né? O total de óbitos diminui, eu imagino que seja por causa de algum registro, claro, só pode ser, né? Alguma revisão nos registros dos óbitos. E esse aqui, que a gente tinha visto anteriormente, mas em valores absolutos, a gente vê agora em taxa per capita, é o Peru. Então, o Peru ultrapassou, né, em per capita, a Bélgica agora, o Peru, então, é o pior, tem o pior indicador no momento. Dos 30, que novamente, não sei se tem outro pior, eu acho que não, dos 30 que eu escolhi, o Peru é o pior. E aqui a gente tem a Espanha, que também tem um movimento estranho aqui, ó, um momento lá na Espanha que os registros de óbitos foram, sei lá, revisados, mas que está agora, pelo menos por um bom tempo, num platô. E aqui a gente tem a Suécia, né, que é onde eu estou no momento, que teve também um crescimento absurdamente alto, e ainda está crescendo, mas agora muito pouquinho, já está praticamente no platô. Tanto a Bélgica quanto a Suécia, pelos comentários, né, que vocês já devem saber também,
tem uma coisa similar aqui, que a maioria das mortes, ou grande parte das mortes, vamos dizer assim, quase metade das mortes nesses dois países, ocorreram com... Não é quase metade, eu não me lembro agora exatamente o valor, tá? Pode ser entre 30% a 40%, por aí. Ocorreram em casas de idosos, né? Com idosos que já tinham a saúde muito frágil, o vírus não foi, né, não conseguiram segurar a entrada de pessoas, né, que poderiam contaminar esses idosos, que são as pessoas, na verdade, que trabalham, e até parentes, familiares, e, enfim, dos idosos, e isso aconteceu, então, com isso, então, aconteceu uma tragédia, né? Quer dizer, a maior parte dos idosos que viviam, grande parte dos idosos que viviam em casas de idosos, faleceram. Então, isso é comum aqui na Suécia e na Bélgica. E outros países também da Europa. É muito comum na Europa essas casas de idosos, né? Então, o Estado, na verdade, assume, né, o cuidado do idoso, e então a família, para não deixar um peso para a família, e esses idosos então vão morar em lugares até bastante confortáveis, enfim, mas aconteceu esse grande problema aqui. E aqui a gente vê, né, novamente, esses países aqui embaixo, alguns que estão já num platô, alguns aqui em cima também que estão em platô, e outros que ainda estão crescendo, né, como o Brasil, está aqui, aqui eu acho que é o Chile, tá? Não, o Chile é pior que o Brasil no momento, eu acho. Tem um per capita pior que o Brasil, então aqui deve ser a Colômbia. Tá bom? Então, aqui, vamos dizer assim, esse valor aqui, está quase chegando aqui é o 1, né, mais ou menos, 1 por 1000. Então, no caso, o Peru já está indo nessa direção do 1 por 1000, e a Bélgica ficou um pouquinho abaixo disso. Aqui é o mesmo gráfico, agora olhando com relação ao dia da pandemia. Então, a gente vê que a situação do Peru é grave, porque ele já passou a Bélgica, né? E ainda está no momento da pandemia anterior ao da Bélgica. Aqui a gente tem o Brasil, né? É esse aqui, que está passando, já passou os Estados Unidos em per capita, e agora vai passar o próximo aqui, que é aqui, esse azulzinho aqui, acho que é a Itália. Depois fica mais claro isso. Agora eu vou olhar por continente, tá? Quer dizer, dos meus 30. Olhando um outro tipo de gráfico. Agora o gráfico de total de óbitos versus data calendário. Então a gente vê que na Europa, né, os países de maiores populações foram os que mais, obviamente, tiveram óbitos. Principalmente o Reino Unido, né, que na verdade começou um pouco depois, se não me engano, da Itália e da França e da Espanha. A Espanha, a Itália e a França. São os 4 com maiores populações, não, além da Alemanha, né? A Alemanha está aqui, e tem... Cadê a Alemanha? Não está aqui. Cadê a Alemanha? Está aqui. Ela, apesar de ter uma população imensa, né, teve um total de óbitos bem menor que os da França, Itália, Reino Unido e Espanha. Tá? A Bélgica, como eu disse, é um país também que é o que tem um per capita péssimo, mas tem um total de óbitos parecido com o da Alemanha, mas com uma população muito, muito menor. Tá? Então, aqui a gente vê a Suécia também, que tem um crescimento em óbitos, né, razoável, mas é um país com uma população muito menor do que os países latinos e o Reino Unido. Então, esse gráfico também ajuda a gente a distinguir o que está acontecendo em cada país. O mesmo gráfico eu posso fazer em log 10, escala log 10. Né? Aí a gente vê, no escala log 10, a gente vê melhor que todos os países da Europa, da minha sexta aqui, praticamente já atingiram o platô. Né? Não tem nenhum com crescimento claro nas últimas, vamos dizer, semanas. Né? Então, todos... Suécia ainda tem um pouquinho, né? E Reino Unido, talvez. Mas todos os outros países já atingiram esse platô. Portugal também tem um pouquinho, né? A gente pode afirmar.
Mas, assim, então, na Europa, a primeira onda, chamada primeira onda, né, com relação aos óbitos, parece que já foi atingido, né, o platô da primeira onda. A questão agora é quando se e quando ocorreria a segunda onda. Então, aqui a preocupação é muito grande com relação à chegada do outono, que, notadamente, né, o outono é a estação do ano quando ocorrem mais casos de influenza, por exemplo, né? E se esse vírus tiver uma forma similar de transmissão ao vírus da influenza, isso pode trazer uma segunda onda. Mas é claro que muitas precauções estão sendo tomadas. Se a gente olhar agora, ainda a taxa, tá? Por mil, novamente, agora, num gráfico conjunto, a gente vê que todos os países, praticamente, né, já chegaram ao platô. E já tem um bom tempo, né? Então, que tem um platô bem, bem claro. Se olhar nas Américas agora, mesma coisa para os países das Américas, a gente vê novamente, né, essa barriga, né, dos Estados Unidos aqui, que o Brasil não apresentou. O Brasil, como eu disse, tem um padrão linear, assim como o México, a partir de um certo momento, né? Isso no total de óbitos. E aqui a gente tem os países menores. Eu posso também olhar aqui aqui não é total, não, né? É total, mas no log 10, né? Então aqui a gente vê, né, como aconteceu. Nos Estados Unidos praticamente começou bem antes de todos os outros países das Américas, né? A epidemia lá, e logo depois veio o Brasil e Canadá. Canadá é um país interessante, a gente vai ver isso claramente, que o Canadá é o único dos países, o único país desses aqui das Américas, e o Equador também está chegando lá, em que já aparenta haver um platô, né? A gente pode dizer que o Canadá seria, né, e é mesmo, né, um país mais europeu do que né, comparado aqui com relação a esses padrões de evolução. O Canadá tem um comportamento similar ao dos países europeus, né? Tem um crescimento rápido e depois um platô é atingido um pouco depois. Todos os países das Américas aqui, ainda com log aqui, né, ainda estão em fase de crescimento desse total de óbitos. Alguns, talvez, com uma fase mais aguda, né? Por exemplo, aqui a Argentina, que começou muito bem, né? Começou com uma taxa, um total de óbitos muito baixo, agora está apresentando um crescimento maior, né, do que outros países que começaram pior, vamos dizer assim. E que no final melhoraram um pouco. A Argentina foi o contrário. Aqui fica claro também o que está acontecendo no Peru, né, com relação à taxa de óbito, né? Então, a taxa de óbito, ela está quase, como eu falei lá atrás, né? Aqui está quase chegando, quase não, mas sei lá, se continuar nessa progressão, daqui a mais 2, 3 semanas, por aí, vai chegar a 1 em 1000. Aqui a gente tem o Chile, que, como eu disse também, é outro país interessante nessa história, porque começou quando eu me lembro do Chile, eu falei assim, poxa, o Chile e a Argentina estão indo muito bem no início. E de uma hora para outra, o Chile, né, apresentou dados péssimos de óbitos. Aqui o Brasil, que ultrapassa, né, a taxa dos Estados Unidos, tem uma semana mais ou menos que isso aconteceu. O México, o Panamá, também um país pequeno, mas que está apresentando um crescimento absurdamente, né, absurdo aqui, bem alto, e ainda está em crescimento. E aqui a Colômbia, que também apresentava no início indicadores ótimos de mortalidade, mas que, ótimos não, né, que nenhum é ótimo, mas enfim, comparado com os outros, tinha uma situação muito melhor. A Colômbia está num crescendo também. Bom, aqui repetindo, agora considerando o dia da pandemia, como eu disse, né, os Estados Unidos está num momento muito à frente ainda, e os outros, o Brasil vem em segundo, talvez junto com o Canadá. Bom, olhando isso todo dia,
né? Vocês estão vendo que é muito repetitivo, mas cada um desses gráficos mostra um aspecto diferente, principalmente quando você olha total de óbitos ou taxa de óbitos. E então eu pensei, poxa, de repente dá para fazer aqui um estudo sobre clusters, ou melhor, eu pensei como modelar isso também, né? Primeiro vamos pensar como modelar isso. E eu pensei, bom, eu trabalho muito com séries temporais há muito tempo, e também trabalho com dados, né, de painel, no qual nos quais a gente acaba utilizando modelos de efeitos aleatórios, seja para países ou indivíduos, né, ou locais, enfim. Eu pensei, poxa, eu vou usar essas ideias aqui de modelos de efeitos aleatórios para tentar modelar o que está acontecendo nos países ao longo do tempo. Tá? Então, o que eu fiz foi aplicar umas funçõezinhas que eu já uso há muito tempo, até alguns alunos meus também usaram, alunos de mestrado, doutorado, que são chamadas splines paramétricas, né, com efeitos aleatórios. Então, aqui é mais fácil, porque se ela é paramétrica, eu tenho um parâmetro para cada pedaço dessa spline, e eu posso colocar um efeito aleatório em cada parâmetro desse, para que cada país tenha, né, um valor diferente naquele efeito aleatório ali, daquele valor da spline. Então, a spline que eu usei aqui, tem várias splines que a gente pode usar, tá? Paramétrica. Eu usei aqui uma spline com termos polinomiais, claro, do tempo, com esses termos. O intercepto, como é que eu volto? O intercepto, um efeito linear, um efeito quadrático e 2 termos cúbicos. Tá? Esses 2 termos cúbicos são criados um antes do nó central e um depois do nó central. Tá? Então, isso faz com que esse conjunto, vamos dizer assim, de variáveis do tempo, cada um com seu parâmetro fixo, né, geral, que depois eu tenho um efeito aleatório para cada um, ele forme uma spline. Então, ele forma exatamente aquela cara de spline, aquela curva suave. Tá? E o que eu fiz, então, foi isso, utilizar essa função, que pode ser mais sofisticada ainda, se a gente quiser. E, então, a questão é, onde é colocar esse nó? Né? Tem um nó central. Essa escolha desse nó é arbitrária, você pode, né, variar a posição desse nó. Então, o que eu fiz também foi uma escolha, e prossigo com ela, mas eu tenho já uma sintaxe que eu posso mudar a posição desse nó. Tá? Então, essa ideia, muito simples, depois eu posso passar referências de até livros de texto que tem detalhes sobre como fazer isso. Então, aqui já é o resultado disso, tá? Eu estou fazendo, então, eu tenho 5 parâmetros nessa spline, e cada um desses parâmetros, 5 contando com o intercepto, né? E cada um desses parâmetros tem um efeito aleatório para cada país. Então, né, a curva que é formada ali para cada país é a combinação específica dos 5 valores dos parâmetros da spline para aquele país. Então, a gente vê aqui, né, que aqui está os Estados Unidos, aqui eu estou usando as contagens em log 10, tá? Então, Estados Unidos, Brasil, né, por aí vai. O problema dessa spline aqui, obviamente, é que, para alguns países, a spline vai fazer, quer dizer, o valor ajustado da spline, aqui não são mais os dados, né, aqui são os valores ajustados com as splines. Eles têm umas variações que não fazem sentido, né? Essa curva aqui não podia descer nunca, certo? Porque são valores cumulativos. Mas é o ajuste que termina assim, né? A gente sabe que polinômios, no final do momento, polinômios de tempo, nos extremos da janela de tempo que a gente tem essa característica de fazer umas curvinhas indesejáveis. Mas, enfim, o ajuste, em geral, é ótimo. E aqui a gente vê, então, o conjunto dos 30 países, aqui eu estou usando o dia calendário, né? Mas eu posso também fazer a mesma coisa usando o dia pandemia. Né? Então, esse gráfico aqui é bastante interessante,
ele mostra as tendências ajustadas, né, para a evolução da pandemia com relação aos óbitos nesses 30 países. Então, aí é que entrou a ideia, em algum momento, até conversando com a Ludmila, que é professora da Fluminense, né, que foi minha aluna lá no UMS, a gente pensou, poxa, de repente dá para fazer uma análise de cluster aqui, usando esses parâmetros, né, esse conjunto de 5 parâmetros, que seriam os valores que a gente poderia utilizar para fazer análise de cluster, para juntar os países em clusters de comportamento parecido. Tá? Então, essa ideia foi pegar agora essa confusão aqui que a gente está vendo e tentar organizar um pouco mais, tá? Saber quem que tá evoluindo parecido com quem. Tá legal? E usando, evidentemente, uma técnica estatística clássica, por isso também o título da minha palestra aqui, que todo mundo conhece, quem faz estatística conhece, né? É uma análise de clusters, nesse caso, usando os valores dos efeitos aleatórios dos 5 parâmetros. Então, foi isso aqui, já falei, né? Mas basicamente o que está escrito aqui. Então, a ideia foi aplicar essa técnica nos coeficientes de forma a agrupar os países. Por que isso? Porque esse agrupamento pode fazer com que a gente entenda melhor o que aconteceu de especial naqueles países. Por que aqueles países estão evoluindo da mesma forma? Será que foram as estratégias que foram as mesmas? Será que é a forma das pessoas conviverem naquele país socialmente, a forma de ir e vir, né? Por exemplo, até a gente pode discutir como é a estrutura de transporte público naqueles países. Será que isso facilita ou não o espalhamento do vírus? Tá? Então, a ideia seria essa. Essa parte eu ainda não cheguei, eu pretendo chegar em algum momento, porque teria que levantar dados, né, sobre as estratégias desses 30 países, para poder entender o que eles fizeram parecido e o que fizeram diferente. Claro que essa composição dos clusters, que eu acompanhava também, como eu disse, teve um momento em que eu fazia isso todo dia, e eu notava, às vezes, era assim, hoje o Canadá saiu do cluster tal, foi para o cluster tal. Né? De um dia para o outro, claro, um país saía de um cluster para o outro. Aí eu ficava assim, que legal, por que aconteceu isso? Aí eu olhava lá, realmente faz sentido esse país agora estar nesse cluster, não está mais nesse outro. Né? Então, obviamente que esses clusters aqui são dinâmicos, né? Eles vão mudando ao longo do tempo. Mas agora, nos últimos dias, eu já notei que não mudaram mais, né? Estão praticamente estáveis, nesses 30. O que eu fiz também, eu não queria complicar muito a minha vida, então eu falei, vou pegar a forma mais simples de fazer análise de cluster que eu sei, que eu conheço, que é pegar a distância euclidiana, clusters hierárquicos, e eu vou fixar o número dos clusters, não vou ficar variando, não. Eu vou pegar um número que eu acho razoável, também é a minha escolha, tá? Essa escolha não é a escolha ótima. Eu escolhi 9 clusters. Falei, 9 tá bom, mais do que 9 vai ficar muito pouquinho, né, já que são 30 países, então aqui eu tinha uma média, né, de 3 e pouco por cluster. Falei, tá bom isso. E aí eu comecei, então, a observar essa dança dos clusters ao longo do tempo. Né, como é que os países saíam de um cluster para o outro e por que alguns nunca desgrudavam do outro também, ficavam sempre juntos. Tá? E alguns, como a gente vai ver, que ficavam sempre sozinhos, não se juntavam a ninguém, né, em nenhum momento. Então, vamos lá. A primeira parte, a primeira que eu chamo de parte 1 da análise dos clusters, não sei se está dando para ver os nomes, mas eu posso falar aqui. A primeira parte eu fiz com os dados do modelo de efeitos aleatórios para os dados de contagem, no log 10. Tá? E aí, veja bem o que aconteceu aqui. Eu tenho um cluster que tem... Aqui eu usei as siglas, são os nomes oficiais dos países na WHO e no Banco Mundial. Então, CHE é Suíça, Suécia, Turquia, Holanda, Bélgica e Alemanha. Então, que a gente tem 6 países, a Turquia a gente pode chamar de europeu também, europeus. Aí você tem um país sozinho, Estados Unidos,
E agora você tem o outro cluster europeu, França, Itália, Espanha e Reino Unido. Aqui você tem um cluster bem pequeno, dois só, dos menores países, né? A Islândia e o Uruguai. Aqui você tem um cluster do Chile com o Japão, que é uma mistura estranha, né? E aqui a gente tem um outro cluster europeu, Dinamarca, Noruega, Áustria, Portugal. Aqui a gente tem um cluster latino-americano, Colômbia, Argentina, República Dominicana, Panamá. Aqui a gente tem um outro cluster estranho também, que junta um país europeu, Finlândia, com a Coreia. E, finalmente, a gente tem um outro cluster que é latino-americano, junto com o Canadá, né? Canadá, Equador, Brasil, México e Peru. Então, vamos lá, vamos ver como é que são esses clusters. Aqui a gente tem o que eu chamei de cluster 1, América Latina 1. Então, a gente tem Colômbia, Argentina, Panamá e República Dominicana. Então, a gente tem algumas coisas similares, né? Começaram da mesma forma, agora estão divergindo, aparentemente, esses dois, principalmente, mas tem umas características similares na curva de crescimento desses 4 países. Ponce. Oi? Uma pergunta, por que tem 2 linhas para cada país? Desculpe, é que agora eu estou mostrando também, faltou falar isso, os pontos e a curva ajustada, para a gente poder ver, apreciar o quanto que essa spline paramétrica com efeitos aleatórios ajustou bem aos dados. Não são 2 linhas, não, são os pontinhos, que são os valores observados, e como a curva se ajusta. Tá? Tá ótimo, muito obrigado. Deu para entender? Deu, né? Sim, claro. É porque eu não tinha falado ainda disso, né? De como essa ideia de ajustar uma spline paramétrica com efeitos aleatórios funciona bem. Com exceção dessas viradinhas no final que a gente sabe que ocorrem e que são péssimas, mas, enfim, não sei como resolver isso com essas splines, né? Então, aqui, né, a gente vê que tem similaridade, e depois a gente vai ver que essa similaridade fica mais clara ainda no último gráfico, quando eu mostrar todo mundo, os clusters separadinhos em 9 grupos. Eu estou mostrando agora um por um. Então, o que eu chamei isso aqui é o cluster de América Latina 1. Aqui, olha, Europa 1. Então, a gente vê aqui, esses países têm um comportamento parecidíssimo e também com relação ao tempo dessa virada, é muito parecido, né? Que é a Áustria, a Dinamarca, a Noruega e Portugal. Portugal é esse aqui de cima. Portugal até que essa curva não ajusta tão bem assim, né? Até porque talvez aqui seja o problema da escolha do nó central. Eu fiz a escolha do nó central na média de todos os tempos, né, dos países, tá? Então posso fazer uma escolha melhor, de repente, sei lá, pegando, em vez da média, a mediana, então o terceiro quartil dos tempos, alguma coisa assim. Posso variar isso, ou até escolher um valor ótimo, né? Um valor que otimize o R2 desse ajuste. Aqui também tem o Europa 2, que eu chamei de Europa 2. Então, aqui a gente tem Bélgica, Suíça, Alemanha, Holanda, Suécia e Turquia. Então, aqui embaixo é a Suíça, tá? Aqui a gente tem a Turquia, a Holanda, eu acho, e quem mais? A Suécia. Tá. Aqui eu estou olhando em contagens, né? E aqui em cima a gente tem a Bélgica e a Alemanha. Que, como a gente tinha visto antes, a Bélgica e a Alemanha tinham um comportamento muito parecido, né? Apesar de terem populações bem distintas. Como aqui eu estou olhando contagens, então eles estão bem próximos. Então eu chamei de Europa 2. Aqui é aqui é onde o Brasil está. América Latina 2 mais Canadá. Então a gente vê Brasil, né, na escala aqui de contagem, com log 10, tá? México, Peru, Equador, e o que está destoando um pouco é o Canadá. Como eu disse para vocês, parece que o Canadá tem um comportamento mais parecido com os europeus, né, os países europeus, que já parece ter atingido um platô, mas no início ele estava, né, ele teve um crescimento também bastante agudo nas mortes. Tá? Mas,
de qualquer maneira, a gente vê que realmente esses países têm um padrão similar. Agora são aqueles que eu chamei esse cluster aqui de vizinhos longínquos, separados pelo Oceano Pacífico, né? Então você tem o Chile e o Japão. Tem padrões razoavelmente parecidos, principalmente na primeira metade, né? Na segunda metade nem tanto, mas na primeira metade aqui eles tiveram um crescimento nos óbitos muito similar. O Japão, né, apresenta um platô, mas agora já está dando uma viradinha, que é estranho, mas, enfim, eu não estou acompanhando a situação do Japão. E no Chile, como a gente sabe, a situação não é nada boa. Aqui, esse cluster, realmente, eles cresceram juntos o tempo todo, em termos de número absoluto, que foram Espanha, França, Reino Unido e Itália. Tá? Então, vocês veem que o crescimento... Aqui está em dia de pandemia, tá? Claro que a pandemia começou primeiro na Itália, na Espanha, depois é que chegou na França, no Reino Unido. Mas aqui estou olhando o dia de pandemia, então eles começam juntinhos aqui, crescem de forma parecida e depois atingem o platô também. Eu vou desligar aqui esse negócio que está... Mas depois eu desligo, agora não vai ser complicado fazer isso. Aqui eu vou dizer que são os bem-sucedidos, depois a gente vai ver por que eu chamo esses de bem-sucedidos. Porque teve um crescimento também grande. Lembra que essas escalas aqui estão diferentes, a gente vai poder ver melhor depois no quadro geral, tá? Aqui a Finlândia e a Coreia do Sul que tiveram, de fato, políticas muito bem-sucedidas, né, estratégias muito bem-sucedidas para conter o contágio. Tá? Depois a gente vai ver isso melhor. Eu chamo esse cluster aqui de poucas vítimas, por quê? Porque são países com as menores populações de todos esses, né? Uruguai e a Islândia. A Islândia teve um crescimento grande para o tamanho da Islândia, né? E parou em 10. Nunca mais morreu ninguém lá. Mas, claro, eles fecharam o país, fecharam o aeroporto, enfim, tomaram atitudes bem radicais, como a Nova Zelândia também fez. Mas puderam fazer porque são ilhas, né? É mais fácil conter a chegada de pessoas, né, quando você está numa ilha. E aqui o Tio Sam, né, o Tio Sam, que é os Estados Unidos, claro, e a gente vê que ele tem um comportamento totalmente diferente dos outros, e principalmente em relação à contagem, porque os números foram muito maiores que todos os outros. Bom, mostrando agora todo mundo junto. É isso que então, a análise de clusters faz, com aquelas 30 linhas, né, de tendência de crescimento. Então, aqui a gente vê, na mesma ordem que eu apresentei, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, o sétimo, oitavo e o nono clusters. O Brasil está aqui, não é isso? Aqui tem aquele grupo de Itália, Espanha, França e Reino Unido. Aqui a gente tem Islândia e Uruguai. Aqui a gente tem Coreia e Noruega, tá? E por aí vai. Aqui a gente tem Estados Unidos. Aqui a gente tem aquele primeiro cluster da América Latina, aquele primeiro da Europa, né? Esses que estão todos convergindo para o platô são os europeus, né? Esse e esse. Os outros são na América Latina. Esse aqui também está convergindo, que é um europeu e um asiático. Mas é melhor ainda a gente olhar esse mesmo gráfico quando o eixo do X é o dia da pandemia. Aí a gente vê que eles são muito parecidos mesmo, né? Então, a análise de clusters com essa coisa, com esse setup muito simples, está fazendo um trabalho legal, né? Tá conseguindo separar muito bem os países. Tá legal? Bom, mas essa análise feita com os dados absolutos, né? O número total de mortes. Dá para a gente fazer a mesma coisa com a taxa. Eu vou acelerar um pouco aqui, porque, né, afinal... já estou super atrasado. Então, aqui é a repetição de tudo que eu falei, eu vou passar para o final. Aqui o ajuste do modelo com efeitos aleatórios para as taxas, né? Usando o primeiro dia calendário, depois o dia da pandemia.
Depois, como ficaram os clusters, que vocês vão ver depois, que são muito parecidos com os clusters dos valores absolutos. Aqui, então, por exemplo, o primeiro cluster é igualzinho o da Argentina, Argentina, Colômbia, Dominicana e Panamá, igualzinho o outro. Tá? Isso aqui usando taxa em vez de valor absoluto, tá? Só relembrando. Esse cluster aqui também, praticamente, se eu não me engano, é a mesma coisa. Se tem, acho que tem um país de diferença, talvez. Aqui também. Tá? Aqui é taxa, hein? Lembrando. Aqui, aquele cluster do Brasil, Canadá, Equador, México, Peru, também mantém o mesmo. Tá? O Chile agora se separa do Japão. Eles estavam juntos, o Chile agora fica separado. É isso porque o Japão tem uma população muito maior que a do Chile, né? E aqueles bem-sucedidos agora inverte, né? A Finlândia acho que estava numa situação aqui abaixo da Coreia, agora ela passa para cima, porque a Coreia também tem uma população muito maior que a da Finlândia. Mesma coisa com a Islândia e o Uruguai, há uma inversão aqui. O Japão fica sozinho e os Estados Unidos continuam sozinho. Tá bom? Então, aqui já é o gráfico dessas curvas agora de taxas, né? Usando primeiro a data calendário, depois o dia pandemia. Bom, extensões. O que a gente pode fazer com essa técnica, ou com essa, vamos dizer, esse procedimento, né? A gente pode escrever uma sintaxe no R e usar isso aí para fazer a mesma coisa que eu estou fazendo para 30 países, para o mundo todo. Então, para usar para um continente todo, usar para todas as Américas, ou toda a Europa, ou toda a Ásia, enfim, ou toda a África, e fazer uma análise continental, né? Ou então, se a gente pensar em termos de Brasil, eu posso fazer uma análise dessa, até são 27, próximo aos 30 que eu estou fazendo aqui, 27 unidades da federação. Poderia fazer algo assim, né, para entender como foi a evolução da pandemia no Brasil e que estados e que unidades da federação tiveram comportamentos similares. Posso fazer também isso para uma unidade da federação, olhando os municípios, por exemplo. Rio de Janeiro tem 91 municípios, ou 92, eu acho. Então, dá para fazer também, tá? Muito mais até unidades. Claro que alguns municípios são muito pequenos, o número de mortes vai ser muito pequeno, talvez até alguns não tenham tido morte, não me lembro agora. Então, aí vai ser mais complicado. Talvez tenha que fazer juntar alguns municípios em pequenas regiões. Ou a gente pode fazer também, pegar o Rio de Janeiro e olhar os bairros do Rio de Janeiro e fazer uma análise similar a essa, né? Se eu tiver a informação do óbito, do bairro do óbito. Além disso, eu posso fazer a mesma coisa agora utilizando outro desfecho, né? Em vez de morte, casos ou hospitalização, tá? Ou UTI, né? Alguma coisa assim. Qual é o próximo passo, além de extensões? Seria usar esses clusters e o próprio modelo de efeitos aleatórios, que permite isso, evidentemente, você acrescentar variáveis explicativas. Então, por exemplo, eu posso descobrir desses 30 países quais os países nos quais as escolas fecharam, as universidades fecharam. Houve restrição de abertura de restaurantes e bares, etc. Posso olhar também até o lado político, né? Por que não? Situação política, por exemplo, será que nos países onde a eleição vai ser, como os Estados Unidos, vai ser esse ano, será que isso influenciou de alguma forma? Tentar de alguma forma, né, operacionalizar algumas coisas políticas que a gente vê e que a gente pode definir uma variável que poderia explorar esse aspecto. Ou até, né, eu vi uma análise interessante outro dia, dizendo que os países onde os chefes de Estado são do sexo feminino são os países que melhor se deram, que tiveram melhores indicadores com relação à morte, né? Então, por que não? Utilizar características do chefe de Estado, como sexo ou outra coisa que a gente queira utilizar, né? Clima, não sei. Tem gente explorando essa possibilidade do clima, temperatura, sei lá, a estação do ano, não sei. Complicado, mas pode ser que tenha alguma coisa aí também. Outra coisa importante, confiança nas autoridades de saúde, né? Será que isso aqui, a percepção de que a situação vai ser controlada, isso pode ser também algo que pode ajudar
na condução de uma epidemia, né, num determinado país. Ou até, né, no caso da gente, aí do Brasil, dos Estados Unidos, a confiança no chefe do Estado. Será que isso causa uma forma... será que isso explicaria alguma coisa? Enfim, só ideias que ainda não foram exploradas. Outras análises que eu tenho trabalhado, né, e estou ainda tocando, uma é como também modelar essas curvas de crescimento em formas de curvas em S, né? Por exemplo, a curva de Gompertz, a logística. Então, tem algumas curvas que realmente, algumas funções que se ajustam bem a essas curvas de crescimento de óbitos ou de casos acumulativo, tá? E aqui, outra coisa que a gente pode fazer também, com dados, dependendo do tipo de dado que você tem, analisar essas estratégias de enfrentamento, mas não como um estudo ecológico, mas olhando dados individuais. Mas para isso você tem que ter riqueza no dado individual, né? O que em alguns países você vai ter mais que em outros países. Outra questão também é efeitos de vizinhança, né? Quando eu falo vizinhança, eu estou falando de bairros mesmo, onde você mora, onde as pessoas moram, o que está acontecendo ali? Quer dizer, será que... A gente sabe, né, que o Rio de Janeiro e São Paulo, enfim, outros estados brasileiros e cidades brasileiras, assim como outros países, como outras cidades de vários países, têm desigualdades econômicas, desigualdades né, que são óbvias, que facilitaram que esse vírus se espalhasse mais nas regiões menos privilegiadas da cidade ou do estado. Outra coisa que eu não entrei nessa, eu sei que muita gente está trabalhando com isso, eu acho ótimo, com relação aos modelos estatísticos para subnotificação de casos ou de óbitos, né? No Brasil isso é um problema sério, então eu vi que houve um esforço grande de pessoas trabalhando nesse lado, e eu não cheguei a me envolver nisso aqui, mas eu acho que é super legal. Então é isso, eu vou parar aqui, agora a gente faz... Maravilha, Ponce. Eu fiquei tão envolvida com suas análises que eu esqueci de mediar a palestra e de controlar o tempo. Tudo bem, tudo bem. Eu vou ter que sair daqui a pouco, porque, como eu falei, eu estou com uma aula que devia... Com certeza, a gente faz um bate-bola. Uns 10 minutos aqui. Vou até falar com o Arthur, que o Arthur está aqui, ó. Eu vou falar com ele para avisar os alunos. Tá. Enquanto isso, eu posso ir chamando, porque tem algumas inscrições. Tem uma inscrição por enquanto, então as pessoas podem se inscrever rapidinho, mas fazer uma conversa rapidinha aqui no chat, que eu vou passando a palavra. Então, a primeira pessoa inscrita é a Tereza. Vamos lá, Tereza. Oi, eu sou sempre a primeira inscrita. Legal, Ponce, gostei também muito de ver o olhar, vamos dizer assim, o olhar estatístico clássico. Foi bem bom o nome da sua palestra, porque eu tinha pensado a respeito do nome e não tinha concluído o que é que você queria dizer, e agora fica bem claro, né? Essa brincadeira, né, legal de modelar os dados. E aí minhas perguntas, me provocou muitas perguntas, eu não vou fazer todas, ou vou fazer todas, mas você não precisa responder, mas para contribuir. Primeiro, essa questão da escolha do centro, né? Desse centro, isso pode ter causado aquele problema lá, a diferença do Canadá, por exemplo, porque aqueles países, no início da pandemia, eles estavam muito parecidos. Sim. Então, será que esse centro colocado mais no início causou aquele problema de colocar o Canadá naquele cluster? Pode ser. Uma segunda questão é fazer essa mesma modelagem com óbito em vez de com contágio, né? Você fez com o número de casos e fez com a taxa. E não, fez eu fiz com óbito. Eu fiz com óbito e taxa de óbito. Fez com óbito, mas você mostrou aqui? Tudo que eu mostrei é óbito. Eu não mostrei caso nenhum. Ah, foi tudo óbito. Ah, tá. Então, não está relacionado com o teste. Eu pensei que era tudo caso. E a outra questão que me vem é o seguinte: o quanto um modelo desse poderia ser preditivo se você fizesse... Porque você usa os dados até o momento que você faz o modelo, não é isso? Isso.
e aí você ajusta para aquele mesmo momento, né? Você usa os dados até o final. Como é que ficaria se eu truncasse, né? Se eu pegasse os dados até abril, até maio, até 50 dias e tentasse prever e aí comparar com o que foi observado. Se eu truncasse em 60 dias e previsse. Para saber o quanto que esse modelo poderia, em outro momento, ser utilizado, ou mesmo agora, para prever futuro, né? E em relação às variáveis que poderia ser acrescentada, além das que você falou, o índice de desigualdade, talvez, alguma variável de desigualdade do país ou do bairro, ou da coisa, também pode ser interessante. Mas parabéns, provocou bastante reflexão. Legal, obrigado, Tereza. Não, com relação à previsão, eu tenho, como eu falei, eu trabalho com essas splines paramétricas já há bastante tempo, e spline realmente não é aconselhável você usar spline para fazer previsão, porque geralmente nas bordas, né, nos limites da esquerda e da direita, elas fazem umas curvinhas indesejáveis, e ali, se você continuar, aí pronto, aí para o futuro vai ser aquele finalzinho ali que não foi bem, ele vai se agravar ainda mais no futuro. Agora, isso que eu não mostrei, eu estou fazendo previsão, mas assim, de forma só para mim, não estou mostrando para ninguém isso, ou apresentando isso em site nenhum. Eu faço previsão usando essas curvas que eu falei, curvas S, né? Logística, Gompertz, tem outras. E tem pacotinhos e funções no R que você pode usar para fazer isso. E eu tenho notado que elas funcionam muito bem. Até um certo momento, eu tenho notado, eu queria até muito ter mostrado isso hoje, mas não daria tempo, o que está acontecendo agora é que alguns países, como os Estados Unidos, que pareciam que estavam convergindo para o final da primeira onda, ele deu uma virada, né? Ele deu uma subida. Então, aí essas curvas já não funcionam mais, porque elas funcionam bem CS. Mas se é um negócio que faz assim, aí já não faz mais. Mas eu já descobri também que tem funções que fazem esse segundo S, vamos dizer assim, né? Ele vem, faz, aí fica, parece que vai convergir ali um platô e, de repente, ele vai dar outra subidinha. Eu vou começar a explorar essas curvas agora. E essas é que seriam ideais para fazer previsão. Interessante. Com relação às variáveis, desigualdade, tem muita coisa que a gente pode elencar, né? Muita coisa. Isso aí. Eu tinha botado no chat que eu era a próxima, mas não, o Steven se inscreveu. Steven, você quer falar agora? Rapidinho. Quero sim, super rápido, então. Vou falar o mais rápido possível. Primeiro, eu queria elogiar bastante, eu adorei a sua apresentação. Eu gosto muito de visualização de dados, adorei o ggplot, adorei tudo. Adorei que você conseguiu traduzir um conceito complexo, que era ajuste, né, o valor previsto e observado ali com as duas linhas, ali, uma em cima da outra. Eu achei que aquilo ali ficou muito didático, eu adorei aquilo. Legal. Mas, então, um elogio, né? Eu queria fazer uma pergunta também. Eu sempre penso em tentar traduzir, né, as estatísticas para as políticas públicas, tentando fazer isso de alguma maneira, e minha pergunta vai nesse sentido. Como é que a gente pode usar essas ferramentas, essas informações, para conduzir, recomendar alguma ação por meio do Estado, né, para o Estado, melhor dizendo, né, um benchmark, não sei muito bem o que seria, o que a gente poderia fazer com essa análise? Mais uma vez, parabéns, Ponce. Valeu, Steven, obrigado. Cara, eu penso muito nisso, né, quando eu olho principalmente essa diferença entre Europa e Américas, eu fico pensando, poxa, por que na Europa eles conseguiram achatar a curva? De certa forma, não foi rápido, mas assim, 2, 3 meses, né, tudo ficou achatado. E a América do Sul não está conseguindo fazer isso, né? Eu acho que tem a ver, eu não sei se a gente não pode reproduzir o modelo europeu social, de convívio social, por exemplo, ou de mobilidade urbana, né, que tem aqui e que tem na América do Sul, né? Eu acho que isso aí passa. Não estou dizendo que a gente não tinha saída, não estou dizendo isso. Estou dizendo que muito desse crescimento que a gente está vendo, ele tem a ver com a forma como a gente vive no dia a dia, como a gente convive uns com os outros, e também como a gente se move, né, na cidade, uma cidade para outra, enfim. Tem muita coisa aí que poderia ser explicada nesse sentido.
Aqui a gente brinca, eu aqui estou na Suécia desde o início da pandemia, a gente brinca muito aqui que não teve muita restrição aqui de sair, bares e restaurantes estavam abertos, etc. Mas aqui as pessoas, normalmente, elas já não têm um convívio social muito grande. Elas têm... muita gente mora sozinha, muita gente tem um círculo de amigos muito pequeno, convive com pouca gente, né? Então, acho que isso tudo também facilita. O europeu tem esse outro lado, né, que a gente não tem. No Brasil, na América do Sul em geral, até nos Estados Unidos, as pessoas são mais, né? Saem mais, convivem mais em grandes grupos, e eu acho que é por aí. Agora, claro que isso pode servir como lição, sim, né? A gente pode usar isso como uma forma, não para o futuro, mas para agora, para segurar um pouco a forma de... Como eu acho que aconteceu no Brasil, não estou aí, mas eu acho que está acontecendo, né? Ou pelo menos a tentativa de fazer com que as pessoas ficassem em casa. Agora, nem todo mundo, a grande parte da população não pode ficar em casa, tem que sair para ganhar o pão, né? E aí, talvez seja essa explicação também, né? Aqui, todo mundo que pôde ficar em home office ficou, né? E foi uma grande parte da população dos países europeus. Não sei se eu respondi isso, enfim. Respondeu, Steven? Sim, com certeza. Muito obrigado. Eu sou a última inscrita, vou fazer só um comentário rapidinho. Só propaganda, Ponce, acho que você vai ficar feliz. Eu tenho uma aluna do curso de medicina, que ela infelizmente não está assistindo hoje. A gente está fazendo um projeto sobre Covid também, vai trabalhar, e vai ser o TCC dela, e muito provavelmente ela vai falar, vai trabalhar aquilo que você falou para a Tereza, de tentar trabalhar desigualdade e tentar explicar a Covid a partir da desigualdade. E a gente está tentando também falar sobre segregação. Vamos ver o que vai dar. Legal. Depois você trouxe um viés no pensamento para a minha vida, e eu estou compartilhando com outros alunos. Legal. Também. Tudo bem. Então, de repente, a gente vai conversar muito, assim, nos próximos dias, nos próximos meses, né, sobre Covid, segregação, desigualdade. E eu só tenho uma perguntinha para fazer. É que num dos seus slides você disse que próximas etapas, né, próximas reflexões, é falar sobre a subnotificação. Mas a gente vê na televisão falando, os dados são subnotificados, principalmente a informação sobre o número de casos, né? Mas como é que a gente mede isso? Porque isso eu acho uma informação super relevante, mas eu não sei como eu colocaria isso em dados. Você tem alguma ideia? Tem o pessoal da Fiocruz, que inclusive o Antônio Chico, o Leonardo, né? Esqueci o nome do Leonardo agora, mas é um estatístico muito conhecido, claro, muitos de vocês conhecem ele, que estão trabalhando com essas questões, né? Mas eu não sei se no caso, eles estão trabalhando com óbitos. Porque o óbito, para você usar a série temporal de óbitos para fazer previsão, que a Teresa estava falando, é complicado, porque os óbitos, isso explicaria também aqueles zigue-zagues de algumas curvas de países, que os óbitos eles são reportados com atraso, né? E isso faz com que as previsões sejam péssimas. Se você usar uma série que está faltando coisa ali, né? Você não pode usar isso para fazer previsão. Então, o que as pessoas têm feito é isso, é corrigir esse atraso, olhando para o passado, como foi atraso no passado, para poder melhorar as previsões. Mas é só questão de previsão mesmo, né? Quem está trabalhando com previsão é que tem essa dificuldade. Como eu não estou trabalhando tanto assim com a previsão, eu não investi nisso. Mas, com certeza, é uma questão importantíssima. Exatamente, também acho muito, e eu gostaria de ter mais acesso a essa informação. Vou procurar o Leonardo. Conheço, sim, também. Acho que a grande maioria daqui conhece o Léo. Bom, não temos mais inscritos, e também não quero atrasar muito. Eu gostaria de pedir aos participantes, só que quem quiser participar, né, abrir a câmera, só para a gente aplaudir o nosso palestrante do dia, e eu vou tirar um print da tela e divulgar no nosso grupo. Legal. Posso abrir aqui? Posso... vou eu. Então, todo mundo batendo palma.
Valeu. Muito obrigado. Um prazer falar com você. Então, Ponce, muito, muito, muito obrigada. A palestra foi sensacional, como sempre é quando você fala, né? O DMQ agradece imensamente. Aprendemos muito com você, para variar. E a Mini está ali também. A Mini está ali, a Mini está no trabalho. Então, muito obrigada. Quer falar suas últimas palavras de hoje, Ponce? Não, eu só queria agradecer e dizer que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que vocês fazem na Unirio, além de uma proximidade com algumas pessoas desse grupo que é muito legal. Diferentes momentos da minha vida, né? Isso é que é bacana. Valeu. Obrigadão. Obrigada. Nossa, a aula foi ótima, saudade. Valeu. Valeu. Bia, beijo, obrigada. Beijo, Amine, saudade de você. Boa aula, Ponce. Obrigado. Tchau, Boa tchau. aula, Ponce. Aliás, essa já foi uma grande aula, né? Um beijo grande a todos.